Agora a gente vai conversar com a Gabriela, que é consultora financeira. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Kátia. Boa tarde. Boa tarde. Que vai dar dicas pra gente de como a gente conseguir juntar uma graninha, porque tá difícil. É bem difícil. Na verdade, a reserva é o primeiro passo, né? E que a gente acaba negligenciando muito, né? Coloca outras coisas como prioridade. Mas, principalmente, para evitar entrar em dívidas, você tem que ter um colchão financeiro. E eu costumo dizer que a reserva, ela faz esse papel. E como que a gente começa com essa reserva, estando a gente ali com algumas contas ainda a pagar? Como que a gente começa do zero? O primeiro passo é você fazer uma revisão do seu orçamento. Então, entender para onde está indo o dinheiro, né? É o principal ponto. E aí você vai elencar ali todas as despesas que são essenciais, gastos com moradia, alimentação, transporte, gastos que você precisa essencialmente, né? Daqueles gastos que não são essenciais. A partir daí você consegue ter uma clareza ali do que você consegue, de repente, fazer sobrar, o que você pode ajustar do teu orçamento, que pode ser reduzido, cancelado. E a partir daí você vai identificar algum valor para começar a guardar. Esse é o primeiro ponto. Eu costumo dizer que a reserva ela precisa ser feita independente do valor que você vai começar a guardar. Então a gente não pode, mas poxa, é tão pouquinho, não vou guardar. Não, é importante que você comece com pouco e gradativamente você vá aumentando esse valor, né? A reserva que a gente costuma falar, reserva financeira, também é muito conhecida como reserva de emergência, né? Eu gosto de falar que é a reserva de segurança, a reserva de paz. Porque por mais que você tenha um orçamento traçado, você tenha ali a sua renda, você consiga visualizar isso, a gente sabe que as coisas saem do controle. Então, podem ocorrer imprevistos, situações que você não está aguardando, não está esperando e necessita de um recurso imediato. Então, é nesse momento de dar a tranquilidade, a segurança, que a reserva entra, para que você não se endivide e passe a ter outras preocupações. Porque muitas vezes a gente acha que cartão de crédito é a reserva de emergência, né, da gente. Então a gente acaba passando o cartão de crédito. Teve uma emergência com saúde, precisa comprar um medicamento, algo assim, vai no cartão de crédito. Tá tudo errado. Justamente, porque o cartão de crédito, quando ele é usado como uma extensão da sua renda, chega um momento que você acaba não dando mais conta, né, de pagar esse cartão. Então, é importante que, independente se você usa o cartão de crédito como uma estratégia ali, você também tenha essa reserva, porque vai ser ela que vai te dar aquele alívio e aquela tranquilidade quando você precisar. E existe um valor para a gente ter de reserva? Existe assim, eu ganho, por exemplo, um salário mínimo, quanto que eu devo ter de reserva? Certo. Como que a gente faz o cálculo da reserva, tá? Não é sobre a sua renda. Por isso que é tão importante você fazer um orçamento ali, definir o seu orçamento, o seu custo de vida. Então, quando você pega ali as suas despesas que são essenciais, é a partir dali que a gente vai fazer o cálculo dessa reserva financeira. Então, o que a gente aconselha normalmente? Tá? Se a pessoa ela é assalariada, ela tem que ter uma reserva financeira de 3 a 6 meses do custo de vida dela. Tá? Normalmente, quando a pessoa já tem uma boa estabilidade, né, no trabalho, a exemplo aí de repente, um serviço público, algo do gênero, 3 meses pode até ser o suficiente, mas a gente aconselha sempre, em média, 6 meses. Se a pessoa, do valor do salário, do custo que tem. de vida da pessoa. Quando mas ela o duro é que às vezes a pessoa tem um custo de vida alto, mas não ganha tão alto assim. Justamente, por isso que é bom reavaliar daí. Por que o meu custo de vida está alto? Será que eu posso diminuir? Porque aí, numa situação de emergência, a sua reserva ela vai ter que ser maior para ela suprir isso daí. E no caso, por exemplo, de empreendedores, pessoas autônomas, né, que não tem tanta segurança, Sim. né? Acaba que eles têm que fazer uma reserva até maior. Então, a gente recomenda sempre de 6 a 12 meses do custo de vida. Porque eles justamente pelo fato de ter muita instabilidade, né? No caso dos empreendedores, de autônomos, que às vezes também tem uma renda variável. Então, acaba sendo importante um valor até maior também. Eu devo incluir aí as dívidas quando eu for calcular essa reserva, esse valor? Não, são coisas diferentes. Eu penso o seguinte, as dívidas, é importante que você tenha uma estratégia e sempre priorize as dívidas, né? Porque quando a gente fala de reserva, a gente também está falando em separar um dinheiro, em guardar um dinheiro. Mas não adianta também você deixar as dívidas de lado. É importante ter esse olhar para as dívidas e dentro do teu orçamento encaixar um valor maior para destinar para essas dívidas, para você se livrar o quanto antes, ou pelo menos diminuir, né, esse comprometimento mensal. Mas também você, em paralelo, fazer a sua reserva, ainda que você comece com pouco. Por quê? Justamente, a pessoa, quando ela entra num cenário de endividamento, é porque ela não se precaveu antes.
ela não tinha uma reserva. Então, muito provavelmente, ela recorreu a um empréstimo, ao cartão e acabou se enrolando. Então, se ela não criar o hábito de formar essa reserva, ela não pode acontecer ali um cenário também atípico, em que ela já está endividada e ela não vai ter por onde recorrer. Então, ela tem que formar essa reserva. E quando a gente fala de formar reserva, Kátia, pode ser que demore. Não vai acontecer do dia para a noite, mas por isso que você tem que começar. E como que você vai acelerar esse processo? De repente, poxa, peguei um 13º, um terço das férias, né? Usando assim casos de quem trabalha CLT. Tem que começar de algum modo. Potencializa, mas não negligencie, porque realmente ela é muito importante. Sim. Nós temos perguntas de telespectadores. Vamos ver então essas perguntas para Gabriela responder aqui para nós. A gente tem aqui, ó. Deixa eu virar aqui para eu poder ler a pergunta. A reserva financeira serve apenas em caso de desemprego? A Denise perguntou. Boa pergunta. Na verdade, o desemprego acaba sendo o principal foco, na maioria das vezes. Quando alguém perde uma renda dentro do orçamento familiar, ele acaba pesando e a reserva, ela supre isso daí durante o dado período. Mas não é só para isso. Então, a reserva financeira, ela pode ser usada no caso de um carro que quebra, uma despesa inesperada com o hospital, né, com saúde, enfim, eventos que a gente realmente não se programa, né? Então, qualquer coisa relacionada a isso, uma medicação que você não estava esperando, enfim, qualquer coisa relacionada a um evento inesperado pode ser usada a reserva para esse fim. E aí você pode ir recompondo ela na medida que você pode, né? Mas ela é destinada justamente para aquilo que está fora do seu controle. Então, é isso, é tentar depois, né, recuperar esse valor. Sim, não adianta tirar e... Porque aí não adianta. Uma outra emergência vai surgir. Temos mais perguntas, produção, para a gente ver aí que chegaram para nós, para a gente passar aqui para a Gabriela? Com quantos anos a gente pode começar a fazer essa reserva? Desde já? Os pais já podem ajudar também, por exemplo, quem recebe uma mesada em casa, os adolescentes aí? Eu acho que como a reserva ela é o primeiro passo para quem deseja investir, né? Porque assim, o foco da reserva, na verdade, não é você ter rentabilidade, é garantir segurança e liquidez. O que é liquidez? É poder resgatar a qualquer momento, tá? Então, como ela é o primeiro passo, até para quem está começando a se educar financeiramente, para as crianças, para os jovens que estão iniciando uma carreira e iniciando no mercado de trabalho, é importante que eles criem essa consciência de, primeira coisa, criar essa reserva. Porque na vida adulta a gente sabe que imprevisto é o que mais acontece. Então, é uma forma também criar essa consciência de poupar. Então, iniciar ali com 5%, 10% e ir aumentando na medida que possível, né? Mas é importante justamente para criar essa consciência de que é necessário poupar, né? É necessário investir também. Então, tá aí, educação financeira a gente já tinha que ter na escola, sabia? Eu acredito que a gente aprender desde a escola, né, como economizar, como cuidar, como ter uma reserva de emergência, porque todo mundo um dia tem uma emergência, não tem jeito da gente fugir disso. E assim, outro detalhe importante, a gente fala de emergência, mas é também uma forma de ter uma possibilidade, por exemplo... eu falo que a reserva ela também pode servir para oportunidades. Então, suponhamos que surge um evento ali que você precisa de um dinheiro, que aquilo vai te ajudar naquele momento ali. E é uma oportunidade única. Se você tem uma reserva, você consegue tomar essa decisão com mais segurança também, né? Então, você não precisa recorrer a um financiamento, a outro tipo de coisa. Então, a reserva ela pode ser destinada também para alguma oportunidade que surge. Quantas vezes a gente acaba deixando as oportunidades passarem porque a gente não tem dinheiro para isso. Então, é importante também nesse sentido, não só de emergência. Ter uma reserva é questão de sobrevivência, eu tenho certeza. Obrigada, Gabriela. Muito obrigada.